Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver aí a nossa aula de número 22. Na aula de número 22, temos revisão. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, vamos iniciar aí a nossa revisão para rever alguns assuntos importantes dessa unidade. E a gente vai começar falando sobre as vacinas. Então a gente vai lembrar aí um pouquinho sobre como as vacinas podem nos imunizar, como elas podem fazer o papel aí de prevenir, né, que nós venhamos a ter algumas doenças. Observe aí no nosso esquema que nós temos alguns exemplos, tá? Temos aí doenças como sarampo, catapora, gripe, né? E esses são causados por vírus, tá? Cada um deles aí vai ter um vírus que vai ser o agente causador, ou seja, o patógeno, certo? E eles aí vão ter, né, o antígeno, tá? Ou vão, então, né, fazer com que o nosso organismo tenha uma reação a esses vírus. Geralmente, para essas doenças, né, nós recebemos aí as vacinas quando ainda somos crianças. E essas vacinas fazem com que o nosso organismo crie anticorpos, desenvolva anticorpos específicos para eliminar esses vírus causadores de doenças, certo? Bom, esses anticorpos, pessoal, eles são bem específicos. Observe aqui que na nossa ilustração, eles têm o formato que encaixa perfeitamente aqui no vírus, né? Então, dentro do nosso corpo, olha só como é que funciona. Quando o novo patógeno ou doença entra no nosso corpo, ele introduz um novo antígeno. Para cada novo antígeno, nosso corpo precisa construir um anticorpo específico capaz de agarrar o antígeno e derrotar esse patógeno, né? Parece até um jogo de videogame que a gente precisa derrotar o inimigo e, na realidade, o que a gente tem aqui é um anticorpo tentando aí eliminar esse antígeno que foi trazido por esse vírus, certo? Bom, aqui a gente observa um exemplo de um novo patógeno que não há anticorpos. É quando a gente tem contato com o vírus que ainda não recebemos uma vacina, né, contra ele. Bom, e aí na sequência a gente observa como que funciona a vacina trazendo ali um novo anticorpo, certo? Uma vacina ela vai ser o fragmento minúsculo, enfraquecido e não perigoso do organismo que inclui partes do antígeno. É o suficiente para que o nosso corpo possa aprender a construir o anticorpo específico. Então, se o corpo encontrar o antígeno real mais tarde, como parte do organismo real, ele já sabe como derrotá-lo. Então, isso quer dizer que o nosso corpo aprende a derrotar esse inimigo que vai causar uma doença a partir da vacina. A vacina vai trazer ali, né, para o nosso organismo essa produção, né, vai incentivar o nosso organismo a produzir anticorpos para eliminar esse patógeno, esse vírus. E qual é a importância da vacinação, né? Todos sabemos que ela é importante, mas é porque ela traz ali benefícios não apenas individuais, né, mas vão proteger também o restante da população, tá? E vai reduzir a circulação de determinados agentes, né? Como, por exemplo, aí esses vírus, bactérias que poderiam causar doenças. E aí, o que a gente aprende sobre a história das vacinas? Vamos relembrar, né? A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados por esse médico inglês chamado Edward Jenner, que você observa aí nessa imagem, né? Ele fazendo aí uma inoculação, ou seja, colocando algo na pele de uma criança. O que aconteceu ali? Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão que essas pessoas se tornavam imunes à varíola. Lembre-se aí que a varíola foi uma doença erradicada pelas vacinas e quem primeiro achou uma solução ali foi Edward Jenner. Ele observou que essas pessoas que tinham contato com vacas que tinham a varíola bovina, elas ficavam imunes à varíola humana.
A doença chamada de cowpox assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas, que são as lesões com pus, né? Bolinhas com pus. E aí, quando ele fez essa observação lá por volta de 1796, o que ele fez? Ele pegou o pus de uma pessoa doente, de uma ordenhadora chamada aí Sarah Nelmes, e inoculou na criança chamada James Phipps. E aí Phipps adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Posteriormente, Jenner inoculou em Phipps o pus de uma pessoa com varíola, e aí no caso já a varíola humana, e o garoto nada sofreu. Surgia aí a primeira vacina. Então esse experimento de Jenner foi revolucionário para trazer aí, né, as vacinas e deixar elas disponíveis para a população. E agora a gente vai falar um pouco sobre as ISTs, relembrar sobre as infecções sexualmente transmissíveis que podem ser causadas por vírus, por bactérias, por protozoários e por fungos. Todos aí são micro-organismos, pessoal, que nós não enxergamos, né? Não adianta a gente achar que vai detectar que um parceiro sexual pode estar com a doença só de olhar para a pessoa, porque muitas vezes nem ela mesma sabe que está portando ali um micro-organismo causador de uma infecção como essa. E a gente vai aprofundar falando um pouco mais sobre o HIV, que é uma doença aí também, né, uma infecção sexualmente transmissível. E a AIDS, gente, ela é uma doença que dizimou milhares de vidas ao longo de pouco mais de 4 décadas, desde o seu descobrimento pela primeira vez nos Estados Unidos em 1981. E a AIDS é uma doença que vai ser causada por um vírus, é o vírus HIV, tá? Essa sigla representa a imunodeficiência humana, o vírus da imunodeficiência humana. E esse vírus ele vai atacar especificamente as nossas células de defesa, que são aí os linfócitos TCD4, ok? Então, mais especificamente, essas células. E o que esse vírus faz? Ele é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. E aí a gente vê que ele tem um período de incubação, tá? Muitas vezes a pessoa não percebe que ela está com a doença, porque existe ali um período em que ele fica latente, né? Não dá sintomas, mas depois ele começa a suprimir o sistema imunológico das pessoas. Vamos relembrar como é que ele age dentro da célula. Observe aí nesse esquema que o vírus ele vai introduzir o seu material genético dentro da célula humana, né? No caso aí a célula de defesa do nosso organismo, vai mexer ali com o material genético, tá? Esse material genético vai ser ali incentivado a produzir novos vírus. E aí esses novos vírus rompem essa célula e vão atrás de outras, destruindo assim as células do sistema imunológico. E a gente se pergunta qual é a diferença entre AIDS e HIV. Então, presta atenção aí que o HIV ele é o vírus, tá? Que ataca as células do nosso sistema imunológico. Já a AIDS, ela é a sigla que se refere à síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada pelo HIV, quando ele não é combatido, certo? Então, uma vez que a pessoa identifica que ela é portadora do HIV, ela pode recorrer ao tratamento e, se for o quanto antes, ela consegue controlar e reduzir essa carga viral no seu organismo. Do contrário, se ela não detecta, se ela não vai atrás de ajuda médica, a AIDS, que é a síndrome já instalada, pode, né, então, acometer o sistema imunológico dessa pessoa. Existem pessoas que vão viver com esse vírus, o vírus HIV, mas que vivem anos sem apresentar nenhum sintoma, nem desenvolver a AIDS. Porém, essas pessoas continuam transmitindo, tá? Pessoas que desenvolvem a doença, geralmente são as que não recebem o diagnóstico precoce, não fazem o tratamento adequadamente. E a gente vai relembrar como que pode ser a transmissão do HIV. Então, a gente vai ver que
as formas que pegam, né? Assim pega o HIV. Quando você compartilha seringas, quando você utiliza instrumentos que podem perfurar ou cortar a pele e deixar ali exposto o sangue, né? Como instrumentos de manicure, tatuagem e piercings. Principalmente aí o sexo sem a proteção do preservativo da grávida para o bebê. E como é que não pega? Por abraços e beijos, compartilhamento de objetos pessoais como utensílios aí de talheres, copos, pratos, nas piscinas ou banheiros e nem pelo ar. Então essas são formas que você não pega o HIV. Bom, o HIV não é o único vírus causador de infecções sexualmente transmissíveis. Nós também falamos sobre o HPV, que é o papiloma vírus humano. Bom, esse vírus, gente, ele afeta a pele e as mucosas, sendo uma infecção também sexualmente transmissível, mais comum no mundo. São mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros vão estar associados a tumores malignos, até mesmo como câncer do colo de útero, ânus, pênis, boca e garganta. O que vai acontecer se a pessoa for aí portadora desse vírus, tiver contato com ele? Ele vai causar lesões, tá? E essas lesões, elas podem se dar justamente na área genital, né? Tanto masculina quanto feminina, ou qualquer área que tenha ali contato com essas verrugas de outra pessoa ou com vírus que foi passado, transmitido por outra pessoa. E aí você observa, né, que algumas dessas verrugas, elas são aí do tipo de HPV não cancerígeno. Mas existem as lesões que são chamadas de subclínicas, tá? Porque elas podem ser causadas por HPV do tipo de alto risco, pode ser baixo ou alto risco para desenvolver câncer. Nós observamos aí, né, quando esse vírus ele se instala no colo uterino. Por isso é importante ter a prevenção, ou seja, fazer regularmente os exames, né, de prevenção. Quais são os sintomas? A infecção pelo HPV pode ser assintomática ou provocar aparecimento de verrugas genitais, orais e anais. A transmissão se dá predominantemente por via sexual, mas também pode ser passada de mãe para filho, através da saliva, através da autoinfecção, né? Então, de uma parte do corpo da mesma pessoa migrar para outra. Infecção também por perfuração e cortes, com instrumentos que estariam contaminados por esse vírus. Só para a gente entender, né, como que ele age dentro do organismo, observe aí nesse esquema, que o vírus ele vai entrar, né, nas pessoas através da genitália ou através aí das mucosas orais ou anais e pode se instalar nas células, tá, dos seres humanos, na pele, gerando então essas verrugas, ou ele pode, né, dependendo do tipo de vírus, causar tumores malignos. A prevenção, gente, a melhor forma de prevenir esse contato com o vírus é usando o preservativo em todas as relações sexuais. E já existe a vacina também, que é aplicada pela faixa etária de 9 a 14 anos, ou seja, nos adolescentes e crianças, tá? A gente tem várias formas, né, de prevenir aí, mas a principal delas é usando preservativo, seja ele masculino ou feminino, porque aí a gente evita não apenas o HIV e o HPV, mas também outras doenças, tá? Lembre-se aí que todo contato sexual, né, ele precisa ser com o uso de preservativo. Evite também compartilhar agulhas e seringas que já foram utilizadas, não compartilhar alicates e cortadores de unha que não estejam devidamente esterilizados. Esterilizar é além de lavar com água e sabão, vai muito além, é necessário um aparelho específico para isso. Bom, a gente vai relembrar também algumas teorias evolucionistas, na verdade a teoria lamarckista, né, que foi desenvolvida por Jean-Baptiste de Lamarck, certo? Então esse evolucionista era um biólogo francês. E o que acontece? Lamarck ele foi um dos pioneiros no estudo da evolução, tá? Porque ele propôs aí algumas explicações que iam contra o fixismo, que era a corrente de pensamento da sua época. E aí, nesse momento, né, ele foi um dos pioneiros a discordar de que os seres vivos eles eram iguais, né, desde que passaram a existir no nosso planeta, e ele verificou que eles sofriam mudanças ao longo do tempo. E aí,
Lamarck, ele propôs duas leis, tá? Então, a primeira delas é a lei do uso ou desuso. O uso de determinadas partes do corpo, do organismo, faz com que essa se desenvolva, e o desuso faz com que se atrofie. Lembre-se aí que ele deu alguns exemplos, né? Como no caso das girafas, é o exemplo clássico quando se fala de evolução. Para ele, né, ele acreditava que essas girafas, ao tentarem alcançar o seu alimento no topo das árvores, elas forçavam o seu pescoço e, com isso, gradativamente esse pescoço foi crescendo, né? Assim como as serpentes, que, por não utilizarem as patas, aos poucos elas foram perdendo. Então, essa era a explicação do ponto de vista de Lamarck, que foi aí, né, a primeira lei, né, que é a lei do uso e desuso. Mas ele também propôs uma segunda lei, que é a da transmissão dos caracteres adquiridos, que são alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso, são transmitidas aos descendentes. Então, assim como nos exemplos anteriores, né, aquela girafa que foi esticando o pescoço ao longo do tempo durante sua vida, passou essa característica para os seus descendentes. Então, essa era a segunda lei, né? A lei da transmissão dos caracteres que aquele indivíduo adquiriu ao longo da sua vida, certo? Bom, a gente falou também, pessoal, nessa unidade, sobre ancestralidade humana. Atualmente, a hipótese científica mais aceita para a origem da humanidade é de que a espécie humana moderna, ou seja, o Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Vamos relembrar aí qual é esse período na história, né? Observe aí através desse quadro, tá? Que nós temos aí as eras geológicas do nosso planeta. E aí o que acontece? A gente vê que a espécie humana teria surgido aí um pouco mais de 200 anos, ou seja, bem aqui, olha, no período quaternário que nós estamos ainda vivendo, certo? Então, o nosso planeta passou por toda essa transformação, toda essa transição, e a espécie humana seria aí muito recente. A gente percebe aí também, né, que essas teorias trazem para nós que o berço da nossa espécie teria sido no continente africano. E a partir do surgimento dessa espécie aí de hominídeos, né, os primeiros hominídeos, eles teriam migrado aí do continente africano para outros continentes, né? Migraram aí para a Europa, para a Ásia e também, né, chegaram ao continente americano, certo? Então, isso teria ocorrido aí em 3 diásporas, ou seja, em 3 levas de migração aí dessa espécie. A gente aprendeu que não existiu apenas uma espécie, mas existiram várias, né? Entre as espécies de hominídeos até chegar à única espécie que resistiu, né, ao longo desse tempo, que é a espécie Homo sapiens. Bom, de acordo com a teoria da evolução humana, né, que afirma que tudo começou há mais de 7 milhões de anos, quando a linhagem humana se separou da linhagem que deu origem aos chimpanzés. Lembre-se aí que a gente falou sobre Darwin, né? E Charles Darwin, ele propôs justamente esse pensamento de que existia um ancestral em comum para os chimpanzés e também para a espécie humana. Com o passar do tempo, houve o surgimento de mais de 20 grupos de humanos primitivos, ou também chamados hominines. E aí, só para a gente entender, né, como foi essa evolução, essas etapas da evolução, vamos observar nessa imagem, né, que provavelmente, segundo as teorias evolucionistas, esse ancestral em comum, né, existiu lá atrás, e daí surgiram os chimpanzés, e posteriormente surgiram aí outros hominídeos, tá? Como australopithecus, temos aí Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, até chegar aqui ao presente, que é o Homo sapiens. Perceba aí, olha, a diferença do crânio desses hominídeos, tá? Que foi aí sofrendo transformações anatômicas, né? Até chegar ao que temos hoje. E essa espécie Homo sapiens recebe esse nome, né? Que significa homem sábio, homem que sabe. Quer dizer que a nossa espécie é aquela que adquiriu aí características, né? Como a inteligência, como a habilidade aí de manusear e criar ferramentas, de criar também ali alguns costumes como a nossa cultura, certo?
Bom, eu espero que você tenha entendido, não restado nenhuma dúvida e até a próxima.